Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez, pela misericórdia de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre a revista Betel, a lição de adultos, que traz por tema Apocalipse, mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título Silêncio no Céu e o julgamento vindouro. O texto áureo diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse capítulo 8, verso 1. A verdade aplicada diz: a certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo deve despertar-nos a santidade e a evangelização. Os objetivos da lição de hoje são três, e o primeiro deles é mostrar o que está prestes a acontecer na terra, segundo, entender como os acontecimentos se darão, e em terceiro, despertar para orar e ganhar almas para Cristo. Então vejamos que são coisas que vão acontecer. Está registrado no Apocalipse, embora que muitos tenham a mensagem do Apocalipse como sendo uma mensagem figurada, que aquilo não é bem assim conforme está escrito. Nós temos a convicção de que o que está registrado no Apocalipse, ela tem consonância com todo o restante da Bíblia. E não foi à toa que o Senhor falou a João: escreve o que vê e envia às 7 igrejas. Nós estamos para esses grandes acontecimentos. E o mais importante disso é saber que, como cristão, nós precisamos estar preparados, não somente para saber que tudo que está registrado nas Escrituras vai se cumprir, estão se cumprindo, mas principalmente estar pronto para subir com Jesus no arrebatamento da igreja. Porque acreditamos pelas Escrituras Sagradas e a igreja do Senhor Jesus, ela não vai passar pela grande tribulação. Mas antes que chegue esse grande e terrível dia do Senhor, a igreja sairá da terra. Então nós vemos aqui a leitura dos textos de referência, está registrado em Apocalipse, capítulo 8, vai do versículo 7 até o 10, ou seja, 7, 8 e 10, então nós vamos excluir aí o 9. Diz assim o primeiro versículo, o versículo de número 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Aqui, pelo que entendemos, seriam meteoritos que vão cair sobre a Terra. Vai cair no mar, vai cair sobre as nascentes dos rios e sobre os rios, deixando o planeta numa escassez tremenda para tudo que diz respeito à sobrevivência humana, no quesito água potável para ser bebida pela humanidade. Nós sabemos hoje, por estatística, que existe no planeta Terra menos de 10% de água potável em todo o planeta. A maioria das águas são águas salgadas, águas ácidas e águas que não servem para o consumo humano. E agora, diante dessa catástrofe que vai se abater sobre a Terra, nós vemos que uma terça parte do mar vai se transformar em sangue. As nascentes e os rios também serão atingidos por outra estrela, ou por um meteorito que vai cair sobre a Terra. E essas águas com certeza ficarão contaminadas. E então haverá um sofrimento muito grande da parte dos sobreviventes que estiverem aqui nesse período. Mas, no entanto, a introdução nos aponta que os capítulos 4 a 7 do Apocalipse são uma preparação para a abertura do sétimo selo, que desencadeará uma sucessão de manifestações do juízo divino sobre a Terra, com intensidade jamais vista. Aí o pastor Antônio Gilberto foi quem mencionou isso no seu livro, Lê o Apocalipse, lê hoje o Jornal de Amanhã. Ou seja, quando a gente lê o Apocalipse, a gente está lendo uma notícia hoje que vai estar em vigor no futuro. Então, a maioria dos jornais, se ele saiu ontem e você lê ele hoje, você vai estar lendo uma notícia já passada, já ultrapassada. Hoje, com certeza, já há outras notícias nos jornais. Porém, quando lemos o Apocalipse, nós estamos lendo antecipadamente um acontecimento que vai se dar no futuro.
Ok, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui no tópico de número 1 sobre a questão do juízo, e aqui está dizendo que o juízo é inevitável. Então não é algo que muita gente pensa que é apenas uma ilustração, uma figura, né? Isso não vai acontecer de fato. Então é algo que vai acontecer sobre a terra. E aqui diz que o último dos 7 selos é aberto e com sua abertura se desencadeia uma sucessão de manifestações do juízo divino com grande intensidade. Até aqui toda a atenção está no céu, onde João vê o trono, os 24 anciãos e os 4 seres viventes adorando a Deus, conforme registra Apocalipse capítulo 4, verso 5. Agora, com a abertura do 7º selo, o livro do juízo é aberto e toda a atenção volta-se para a terra. Então nós vemos que, enquanto João estava ali contemplando toda aquela beleza, toda aquela glória, ele estava vendo ali os 24 anciãos, estava vendo ali os 4 animais, e tudo estava voltado para aquele ambiente, para aquele momento. Mas de repente, quando esse selo é aberto, então a visão de todos ali se volta agora para a terra. Por quê? Porque algo sinistro, algo que está previsto na lei de Deus começava a acontecer, que era o juízo sobre a terra. Então, diz aqui o primeiro ponto, que nesse momento houve silêncio no céu, um silêncio ensurdecedor. Por quase meia hora não se ouviu uma palavra, respiração, porque, irmãos, é algo sério que vai acontecer. Então houve esse silêncio no céu, porque, conforme diz aqui o comentarista, vemos algo inédito aqui. Silêncio no céu. Apocalipse capítulo 8, verso 1. Todo louvor que é característica do céu cessa por quase meia hora. Este silêncio nada tem a ver com a passagem de Isaías capítulo 6, verso 8, ou com a morte de Cristo na cruz. O silêncio aqui fala de perplexidade diante do que está por vir. Significa que o que ocorrerá no mundo será tão sobrenatural, tão terrível e impactante, que até os anjos, então é algo muito sério. Aí, diante de tudo isto, eu costumo dizer, irmãos, muitas vezes nós temos um queixo de vidro, né? Somos ainda recém-nascido no quesito espiritualidade. Não suportamos muitas vezes alguém olhar feio para nós e a gente já se escandaliza e já abandona Jesus, porque na verdade eu poderia ficar de mal, que não é para acontecer isso, porque é pecado eu ter raiva, guardar mágoa ou raiva do meu irmão, se somos membros do corpo de Cristo, esse corpo, esses membros têm que estar em harmonia, então um membro não pode estar contra o outro, mas se isso acontece e eu resolvo ignorar, né, o pedido de perdão daquele irmão, ou não me submeto à humildade para reconhecer que ele também é carne, que também tem as suas fraquezas, então eu deveria, pelo menos, ficar com raiva daquela pessoa por um tempo, porque a Bíblia diz que eu posso me irar, mas essa minha ira não pode passar de um dia para o outro. Antes que o sol se ponha, eu preciso me consertar com aquele com quem eu estou, em atrito. Mas o que acontece na prática? As pessoas, elas não tratam a situação com aqueles que o machucaram ou com aqueles que essa pessoa machucou, mas resolve abandonar a igreja, muda de congregação ou volta para o mundo, abandona o Senhor Jesus como se ele fosse o responsável por aquilo que está acontecendo, por aquilo que aconteceu. E aí eu pergunto, como é que fica a situação desse irmão, dessa irmã, diante de um alerta como esse, diante de um juízo? Se você for deixado para trás no arrebatamento da igreja, você tem condição, tem capacidade para sobreviver, para enfrentar tudo isso que vai acontecer na volta de Jesus, durante esse período que vai anteceder até a implantação do reino milenial na terra? Será que você vai ser capaz de morrer, de ser perseguido e morrer sem negar o nome do Senhor Jesus? Eis a questão. Então, irmãos, isso aqui, coisas que irão acontecer. Acreditamos, como já afirmei, conforme os relatos e os registros bíblicos, que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, não passará por esses momentos terríveis. Porque antes que seja implantado o governo do anticristo, o Espírito Santo e a igreja que o detém, será tirado. E a partir do momento que essa igreja, que o Espírito Santo sair da terra,
então o anticristo terá toda a liberdade, todo o poder para administrar esse planeta da forma como ele quiser. E quem vai estar aqui é que vai sentir na pele o amargor da desobediência e de não ter se submetido à vontade de Deus para viver uma vida santa, uma vida regenerada e, como diz aqui o comentarista, e viver uma vida de evangelização, ou seja, levando esse evangelho àqueles que ainda não conhecem Jesus como seu Salvador. Portanto, meus amados irmãos, precisamos orar e pregar o evangelho de Cristo antes que chegue esse grande e terrível dia do Senhor, como bem descreve Amós. Um dia em que haverá fome sobre a terra, fome e sede, mas uma fome e sede não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E diz o texto de Amós que andarão vagabundos de um mar a outro, de norte a sul, de leste a oeste, procurando essa palavra e não encontrarão mais. E por que não encontrarão? Porque a igreja do Senhor não estará aqui. O Espírito Santo do Senhor não estará mais aqui. A Bíblia pode até encontrar, mas ela não terá mais o poder de convencimento que hoje existe, porque hoje o convencimento do pecado, da justiça e do juízo se dá por intermédio do Espírito Santo, e ele não estará mais aqui. A Bíblia será como um livro ultrapassado nesse período. As pessoas não encontrarão mais lenitude, não encontrarão lenitivo para a sua alma com a leitura da Bíblia, porque o Espírito Santo já saiu, já foi embora. Portanto, o tempo de arrependimento, o tempo de nos convertermos realmente ao Senhor é hoje. Como diz o texto sagrado, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, como aconteceu lá em Meribá, onde o pessoal murmuraram contra Deus. Portanto, meus amados irmãos, no ponto 2 está dizendo que os juízos serão consecutivos. Então será uma sequência de juízos, não é apenas um e vai parar, né? Mas serão juízos consecutivos sobre a terra, sobre a humanidade ímpia, a humanidade, né, perversa, que não quer saber do Senhor. E diz aqui que ao estudarmos sobre o juízo divino na grande tribulação, devemos ter em mente que tudo indica que os juízos não serão paralelos, mas consecutivos. Vemos Deus trazendo suas mensagens numa sequência de 7 cartas às igrejas da Ásia. O livro selado com 7 selos. O último selo abre o juízo das 7 trombetas. As 7 trombetas terminam e iniciam o juízo das 7 taças da ira divina. E após temos Cristo com os exércitos dos céus. Enquanto o juízo das 7 trombetas atinge parcialmente a terra, onde 1/3 das coisas é atingida, o juízo das taças atinge de forma total os elementos atingidos na terra. Então nós vemos, irmãos, que vai ser uma sucessão de juízo, né? A coisa vai ser tão séria que quando a gente lê as Escrituras, a gente vai encontrar que muitas pessoas correrão para o pé dos montes e clamarão, pedindo que os montes caiam sobre eles. As pessoas tentarão se suicidar num período em que a morte vai ser aprisionada. Eles se suicidarão e não morrerão, ficarão sofrendo. Irmãos, é uma coisa, é uma angústia tremenda, é uma coisa que vai acontecer que muitas vezes nos falta palavras para mensurar o que vai acontecer sobre essa terra, porque a nossa mente não consegue, né, abarcar o tamanho do sofrimento que vai se abater sobre a terra. Então, nós precisamos estar preparados para aquele encontro com o Senhor, não para sofrer tudo isto que vai acontecer sobre a terra, mas está pronto para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. É tempo de vigiarmos, é tempo de orarmos, é tempo de nos santificar, é tempo de nos preparar. Está mais preparado hoje do que ontem, porque a nossa salvação, como diz o apóstolo, está mais perto de nós hoje do que quando aceitamos a fé. Meus amados irmãos, no ponto 3 está dizendo que a revelação na forma de pretérito, ou seja, um detalhe nas profecias chama a atenção. O fato dos juízes serem narrados no passado ou como eventos que já aconteceram. Isso não significa que as profecias da grande tribulação e seus respectivos juízos já tenham chegado e se cumprido, mas revelam uma linguagem que só o Eterno pode usar. Quando falamos do nosso futuro, sejam circunstâncias, ações e planos, lidamos com hipóteses ou possibilidades. Por isso, em nosso vocabulário, usamos palavras como talvez, é possível, com a ajuda de Deus, porém,
Quando o Pai da eternidade fala do futuro como se já tivesse acontecido, revela que o que está por vir acontecerá inevitavelmente e é irrevogável, conforme registra Isaías, capítulo 46, do versículo 9 a 10. O eterno Deus, em sua presciência, é o único que pode falar do futuro como se já tivesse acontecido. E por que isso, irmão? Porque Deus é atemporal. Não, o Senhor não está preso a esse tempo que nós estamos. Nós estamos, né, no Cronos. O nosso tempo, o nosso dia, as nossas horas, os meses e anos são marcados pelo Cronos. O Senhor está no Kairos. Então o Senhor é atemporal. O tempo, não existe tempo passado, presente e futuro para Deus. Então quando Deus fala, né, isso pode estar acontecendo, pode ter acontecido, pode estar acontecendo e pode acontecer, porque não existe esse Cronos, né? Lá, não existe o Cronos, não existe esse tempo como no nosso. Hoje eu estou mais velho do que ontem, e amanhã, se estiver aqui, eu estarei mais velho do que hoje. Mas para o Senhor, não. Futuro, passado e presente, para Ele é a mesma coisa. Portanto, algo irrevogável vai acontecer. E a palavra de Deus nos aponta para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diz aqui ainda que o rei Ciro é mencionado cerca de 150 anos antes de ter nascido. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Isaías 45, primeiro. A queda e fracasso babilônico. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Jeremias capítulo 5, 51, verso 8. Então nós vemos aqui que o Senhor traz menção a Ciro, antes mesmo dele ter nascido. O Senhor já dizia o que ia acontecer e o final da sua história como seria. Amém, meus amados irmãos? Então, não podemos acreditar de que tudo que está registrado no Apocalipse, no livro da Revelação, é apenas uma sombra do que já foi, né? Ou é algo figurado, é uma metáfora. Não, irmãos. O que está registrado é o que vai acontecer, e isso é embasado por Jesus Cristo, lá em Mateus 24, quando Jesus fala de tudo o que estaria acontecendo, e ele diz, e ainda não será o fim, mas é o princípio das dores. É aquele momento em que a mulher que está para dar à luz, ela enfrenta. As dores vêm, né, uma distante da outra, mas no passar do tempo essas dores vão aumentando, o espaço vai ficando mais curto, e é um sofrimento, até o momento em que ela dá à luz. Então o Senhor compara esse momento, esse tempo, como as dores, isso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Com a abertura do sétimo selo, o livro do juízo é aberto e toda a atenção volta-se para a terra. Por que volta para a terra? Porque esses juízos serão derramados sobre a terra, não é sobre o céu. Então, quando há o silêncio no céu, quando as pessoas que estão ali, os anjos, voltam a sua atenção para a terra, é porque é algo sinistro, é algo jamais visto, é algo que assusta, tenebroso, que vai se abater sobre a terra. E quem vai sofrer isso? Os moradores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, vem falar sobre o juízo divino sobre a natureza. Então veja que as primeiras trombetas são tocadas e anunciam juízos divinos que atingirão elementos da natureza. Dois detalhes devem ser observados. O que ocorrerá não é resultado da irresponsabilidade ou mau uso dos recursos naturais pelo homem, mas a ação direta daquele que está sentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 8, verso 12. Então veja, e a terra está aí. Os homens têm hoje tecnologia para trabalhar a terra e fazê-las produzir frutos e tem colheitas abundantes. O Brasil, desde quando eu me entendo por gente, desde criança, eu ouso dizer que o Brasil ainda se tornará o celeiro do mundo, no que diz respeito à sobrevivência da humanidade. E nós temos um país, né, um país que as terras são férteis, são boas para plantação de soja, milho e tudo que você plantar. E se isso não bastasse, temos aí uma tecnologia, defensivos agrícolas, maquinários, né, os melhores maquinários para plantação, para colheita, enfim.
Mas, diante desse juízo que vai se abater sobre a terra, aqui o comentarista está dizendo que não é irresponsabilidade do homem, não é porque o homem desaprendeu a trabalhar a terra, mas é porque esse juízo está se abatendo sobre a terra, porque aquele que está sentado sobre o trono, que é Deus, que é o Senhor, ele está trazendo um julgamento sobre a terra. Então, toda a natureza vai sofrer com isso, né? Os elementos da natureza vão ser atingidos por isso. E aqui não tem o que se fazer. Não adianta a tecnologia, a ciência tentar descobrir métodos para que possa mudar ou reverter essa situação. Porque aquele que está sentado sobre o trono é que está fazendo as coisas acontecer. E ele tem o controle, ele tem o poder para fazer com que toda a plantação, todas as árvores frutíferas, tudo aquilo que se planta, que é usado para o consumo humano, seja escasso. E aí, irmãos, a coisa vai ficar terrível, vai ficar muito ruim. Assim como foram literais os flagelos no Egito, no tempo do Êxodo, assim serão também na grande tribulação. Ô irmão, pelo amor de Deus, não queira passar por isso, não queira ficar nesse período aqui. Conserte a sua vida, vamos estar na presença do Senhor. Abandone o pecado, abandone a imoralidade, o adultério, a prostituição. Não transija com o pecado, mas se volte para o Senhor Deus, de maneira que o teu espírito, alma e corpo seja um com o Senhor e o Senhor seja um contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda, aqui no ponto de número 1, que 1/3 de toda a vegetação, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada, conforme registra Apocalipse 8, verso 7. A terça parte de toda a vegetação da terra será destruída. Todo o ecossistema, toda a biodiversidade será abalada neste tempo. É impossível supor o que será este juízo sobre a terra, sendo que nada igual aconteceu no mundo até hoje. Aqui o pastor Severino Pedro da Silva, ele fala, saraiva e fogo misturado com sangue, apresentam uma tríplice combinação horrorosa. Tal triplicidade expressa a manifestação terrível da ira divina sobre a terra e seus habitantes, conforme Êxodo capítulo 9, versículos 22 e Ezequiel 38, 22. Faraó e seus súditos sofreram na pele este terrível castigo. Os homens que viverem no período sombrio da grande tribulação o sofrerão também. É indiscutível isso aqui. As pessoas não acreditam porque não quer, porque não. As pessoas que não acreditam nisso, com certeza não acreditam em Deus. Porque as pessoas que acreditam em Deus, que creem em Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eles acreditam no que está registrado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, nada mais é do que a boca de Deus falando conosco. Ele é a palavra de Deus. Então o que está escrito aqui, irmão, não é história de carunchinha. Não é um conto de 1001 noite. Isso aqui não é uma história ultrapassada. Isso aqui são coisas que vão acontecer. E está embasado em todos os livros da Bíblia. Não podemos ler o Apocalipse sem entender o que foi registrado no Antigo Testamento. Tudo aponta para o Novo Testamento e para o livro da Revelação. E está se cumprindo. A Bíblia é um todo. Não, mas tudo que está no Antigo Testamento já passou. Sim, já se passou muita coisa se cumpriu. Mas muita coisa que está registrado lá ainda vai se cumprir. E se cumpre nesse contexto que estamos contemplando agora, no Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. E diz ainda que 1/3 de toda a vida marinha e embarcações, ou seja, foi destruída. A segunda trombeta mostra a morte de 1/3 de toda a vida marinha, bem como a destruição de 1/3 de todos os instrumentos de navegação no mar. Apocalipse capítulo 8, verso de 8 a 9. A Bíblia fala que foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, que nós não sabemos o que é. É possível que se trate de um asteroide. O fato é que a destruição será real e em larga escala. Porque esse asteroide que vai cair sobre o mar, com certeza ele vai cair ardendo em fogo. As águas do mar vão ferver.
Não sabemos mensurar qual vai ser o raio, a extensão, mas uma parte, como está dizendo aqui, dos peixes, dos víveres, das coisas que sobrevivem nas águas, como também as embarcações, vão ser destruídas nesse período. Então, a escassez começa também, não tem como correr, vamos para o mar, vamos pescar para comer. Outro vai cair sobre as nascentes dos rios, sobre os rios. A água vai ficar imprópria para se beber e, com certeza, também todos os peixes que estiverem ali vão morrer. Então diz aqui ainda o verso 3, 1/3 de toda a água potável e 1/3 de todos os luminares vai ser destruído nesse período. A Bíblia mostra que após o toque da terceira trombeta, 1/3 de toda a água potável do planeta se tornará imprópria para beber, conforme Apocalipse 8:10. Haverá muitas mortes nesse tempo, por consequência destas águas. Apocalipse capítulo 8, verso 11. O profeta Isaías chama este tempo de juízo divino sobre a terra, de assolação do Todo-Poderoso. Isaías capítulo 13, verso 6. Enquanto as 3 primeiras trombetas mostram juízos que atingirão diretamente a terra, a 4ª trombeta fala de um juízo que atingirá os luzeiros celestes. Apocalipse 8:12. O sol, a lua e as estrelas perderão 1/3 do seu brilho. O mundo está acostumado a ver catástrofes climáticas em larga escala nas produções cinematográficas. Só que o que vemos aqui não é ficção e vai acontecer. O sol não vai dar sua luz total. A lua e as estrelas também não vai ter aquele brilho total. Então começa a destruição, quer dizer, mesmo que sobre terra e que as pessoas encontrem o meio de plantar alguma coisa, não vai prosperar. Porque as plantas, elas necessitam da luz do sol e precisam do sereno da noite. E se isso não tem como produzir nada. Mas hoje a tecnologia tem avançado tanto que hoje é possível se plantar dentro de estufas. Constrói-se grandes galpões e climatiza o ar e a umidade, e nós conseguimos produzir qualquer tipo de alimento. Eu até concordo com isso, mas não vai ser suficiente para manter toda a humanidade que sobreviver nesse período, que estarão vivos nesse período, porque muita gente vai morrer nessas catástrofes, mas não vai ser suficiente. Então haverá uma carestia desenfreada. Água vai ficar mais cara do que petróleo. Se as estatísticas diz que temos hoje nada mais do que 10% de água potável, e 1/3 parte dessa água vai ficar imprópria para o consumo humano, o que vai sobrar então? É complicado, irmão. O Senhor Deus tenha misericórdia de nós. As primeiras trombetas são tocadas e anunciam juízos divinos que atingirão elementos da natureza. O tópico 3 vem dizendo que o juízo divino falando sobre o juízo divino sobre a humanidade. Enquanto os juízes anteriores mostram Deus tocando na natureza, as próximas pragas vistas na 5ª e 6ª trombetas atingirão o homem. Estas 2 pragas abalarão de forma profunda o mundo e atingirão quantos bilhões de habitantes existem no planeta Terra. Aqui está falando que vai atingir bilhões. A praga dos gafanhotos. Essa é a primeira das pragas que vai atingir diretamente o homem. A 5ª trombeta mostra-nos um enxame de gafanhotos que aterrorizarão a terra, conforme está registrado em Apocalipse capítulo 9, verso 3. Eles possuem aparência horripilante e infernal. Apocalipse capítulo 9, verso 7 a 10. E terão como alvo exclusivamente pessoas. Apocalipse capítulo 9, verso 4. Por 5 meses agirão, causando um tipo de chaga maligna nas pessoas. Apocalipse capítulo 9, verso 5. Aqui se dirime uma dúvida muito comum no estudo do Apocalipse. A Bíblia não diz que na grande tribulação as pessoas não morrerão, mas mostra que durante a ação destes gafanhotos, as pessoas atingidas por esta chaga maligna sofrerão terrivelmente, mas não morrerão. Apocalipse capítulo 9, verso 6. Então, irmãos, essas pessoas serão atingidas, serão ferroadas ou mordidas ou picadas por esse inseto, por esse animal, porque não sabemos qual é o tamanho deles, que jeito que eles são, mas diz o texto aqui que eles terão aparência horripilante e infernal. O veneno que eles vão injetar nas pessoas que eles picarem, morderem ou ferroarem, porque
não sabemos de que forma que isso vai acontecer. Isso vai trazer uma dor terrível, é uma dor de morte, mas diz o texto que eles não vão morrer, eles vão sofrer muito por conta disso. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão desviados, que viraram as costas para Deus, que eles possam voltar para o Senhor enquanto é tempo. Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto, porque vai chegar esse momento que não haverá mais escape, não haverá para quem clamar, para quem apelar, porque o Senhor Jesus já terá recolhido a sua noiva na glória, o Espírito Santo já terá saído da terra. Então o que vai restar serão as consequências da desobediência e do pecado. E nós, como igreja do Senhor, não queremos que você passe por isso. Se você até hoje tem brincado de ser cristão, tem brincado de igrejinha, você precisa tomar um posicionamento hoje, antes que esse dia chegue e você não tenha para quem apelar. Porque o Senhor Jesus, através do apóstolo João, diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas esse advogado, ele só está em vigor hoje, ele atende hoje. Amanhã nós não saberemos se ele vai estar atendendo ainda. Então é hoje que você precisa se consertar dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ponto 2 ainda diz que 1/3 da população mundial vai perecer nesse período. Esta trombeta anuncia um juízo terrível que virá sobre a humanidade. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse capítulo 9, verso 15. Enquanto na 5ª trombeta pessoas sofrem, mas não morrem, e a praga dura 5 meses, nesta agora, em apenas um momento, numa data marcada e no momento exato, mais de 2 bilhões de pessoas morrerão, considerando a população mundial em 2020 em cerca de 7,8 bilhões. É indescritível o que vemos ocorrer nesta primeira metade da grande tribulação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 2 bilhões de pessoas, conforme a estatística feita em 2020, que era de 7,8 bilhões, a quantidade de moradores no planeta Terra. E 2 bilhões desses 7,8 bilhões perderão as suas vidas por conta desses anjos que vão ser soltos para trazer o juízo e a morte sobre a terra. E João descreve o que vê nessa visão, conforme registra Apocalipse, capítulo 19 e 17. A palavra grega dá a entender que ele está vendo alguma coisa real. Opina alguns que a descrição das hostes demoníacas deve ser vista como sendo altamente figurativas e simbólicas. Entretanto, sempre que símbolos são usados no Apocalipse, tem como finalidade representar alguma coisa ou pessoa real e verdadeira. O que João viu é real. E a destruição que o exército e os exércitos trarão será também mais que real. E o ponto 3 diz que nesse período haverá a oração dos santos. Antes do juízo das 7 trombetas acontecerem, Deus nos mostra as orações chegando como incenso a Deus. Apocalipse capítulo 8, verso 3 a 4. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, encontramos o patriarca Abraão junto a Deus intercedendo pela cidade, e Deus livra Ló, conforme registra Gênesis capítulo 19. Diante da revelação que recebemos de tudo que está prestes a acontecer, precisamos orar. É tempo de orar. É necessário buscarmos a face de Deus com coração contrito e quebrantado. Nós cremos que seremos arrebatados. Nós que cremos que seremos arrebatados por Cristo e não passaremos por estas coisas, devemos anunciar a Cristo, pois Deus pode ainda salvar muitas vidas pela pregação do Evangelho. Então, é tempo de oração. Esse período que estamos vivendo, período de pandemia, período de guerra, de rumores de guerra, período de fome, e em várias partes do mundo, irmãos, é tempo de orarmos, para que se cumpra o que foi escrito, que a oração dos justos está subindo como incenso suave às narinas do Senhor. E enquanto oramos pela nação, oramos pelos desviados que estão brincando com o pecado, brincando muitas vezes de ser cristão, mas não tem assumido um compromisso real com o Senhor. Devemos estar evangelizando, advertindo essas pessoas, como diz Paulo, pregando em tempo e fora de tempo, para que essas pessoas venham se voltar para Deus e
se converter de todo o coração para que eles não sejam deixados para trás e com isso venham a perecer naquele grande dia. E quantos não entrarão no céu pela porta? Terão a sua parte destinada com os ímpios, com os infiéis, e serão lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo, com o falso profeta, com a besta e com o anticristo. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, para que não venhamos passar por isto, mas que possamos estar prontos. Quando a trombeta soar, possamos estar atentos e ouvi-lo e ir ao encontro do Senhor nos ares. Concluindo esta lição, dizemos que é preciso perseverar em oração, confiantemente no caminho da santificação e no cumprimento da missão de fazer discípulos, enquanto há tempo, pois o plano de Deus inclui a manifestação do juízo divino sobre toda a terra. Meus amados irmãos, que Deus fale mais alto e mais profundamente ao teu coração por intermédio do Espírito Santo. Que Deus em Cristo te abençoe. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.